Com o lançamento do Nintendo Switch 2, diversos jogos do Nintendo Switch 1 receberam melhorias gráficas. Algumas dessas melhorias foram gratuitas, como por exemplo Super Mario Odyssey, já era um jogo muito bonito, mas recebeu melhoria tanto de resolução quanto de performance. Tivemos também Pokémon Scarlet Violet, que rodava muito mal no Nintendo Switch 1, recebeu também um pacote de melhoria para poder estar rodando mais bonito também, com uma performance melhor, muito melhor, diga-se de passagem. Zelda Link's Awakening, Zelda Echoes of Wisdom, também eram jogos que sofriam um pouquinho de FPS e de loading entre algumas áreas. Falando de melhorias pagas, nós tivemos Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, que você paga um valor a mais para poder ter melhorias, ou se você for assinante Switch Online, você já consegue elas de graça. Kirby Forgotten Lands é um dos jogos que também receberam mais conteúdo, uma melhoria paga. Recentemente, Animal Crossing New Horizons recebeu um pacote de Switch 2 com melhoria gráfica e de performance, pagando um preço bem pequeno. E no futuro teremos Super Mario Bros. Wonder, também com mais conteúdo e melhoria de resolução e performance. Então por que eu tô falando todos esses jogos aqui pra vocês? É pra vocês perceberem que os maiores jogos e os jogos chaves do Nintendo Switch já receberam pacote de melhoria, seja ela gratuita ou paga. Porém, tem diversos jogos exclusivos do Nintendo Switch que precisam de melhorias. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui agora pra vocês, beleza? Então logo depois da vinheta, bora começar essa lista de jogos pra você ver se você concorda comigo e até mesmo pra você conhecer alguns jogos que talvez não conheça e são jogos excelentes, que precisam de uma melhoria pra poder rodar melzinho na chupeta, delícia e gostoso no Switch 2. Bora começar esse vídeo. Dig Play! Logo de cara, galera, eu gostaria de falar sobre a franquia Xenoblade, tá? A franquia Xenoblade, ela está toda no Nintendo Switch 1. Temos Definitive Edition, Xenoblade 2, Xenoblade 3 e Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Todos esses jogos podem receber uma melhoria para o Switch 2 para poder rodar 60 FPS, por exemplo, e também aumentar a resolução, porque todos têm uma resolução baixa, principalmente o Xenoblade Chronicles 2. Esse jogo é o que roda pior no Nintendo Switch, em termos de resolução e de performance. O mais recente Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, ele ainda roda melhor visualmente, mas todos eles precisam de um patch para poder ficar delicinha no Nintendo Switch 2 e trazer para perto mais gente dessa franquia que é maravilhosa, um dos melhores RPGs que tem no mercado. Falando de um jogo exclusivo que não é propriamente da Nintendo, mas só tem no Nintendo Switch, é Bayonetta 3. Esse jogo aqui, galera, ele foi lançado com um pouco mais de ambição do que os outros dois jogos da franquia, e isso teve o seu preço no Nintendo Switch. Diversas partes do jogo estão embaçadas, resolução baixa, e também ele tenta chegar nos 60 FPS, mas às vezes tem quedas, e essas quedas não chegam abaixo de 30, mas incomoda, porque toda hora a FPS sobe e desce. Mas o que mais me incomoda nesse jogo é de fato o visual. Esse jogo precisa muito de um pacote de melhoria, porque é um jogo muito bom. Se ele receber aí mais resolução, mais textura, FPS, loads mais rápidos, com certeza ele vai ser um dos melhores jogos lançados para o Nintendo Switch 2, porque esse jogo é uma pérola, mas infelizmente a performance dele não é tão boa no Nintendo Switch. Falando de performance não muito boa, vamos falar de uns exclusivos que tem a pior performance no console. Eu tô falando de Hyrule Warriors Age of Calamity. Esse jogo é lindíssimo, e além de ser lindíssimo, ele é muito bom. Ele sabe mesclar bem princípios de um jogo de adventure, como é o Zelda, com um jogo Musou, que é sair apertando o botão. Você pode jogar com o personagem queridíssimo do jogo Breath of the Wild, e tem umas missões bem bacanas, principalmente quando você joga com as Divine Beasts, que é super satisfatório. Porém, esse jogo tem uma performance pífia, principalmente quando você joga co-op com dois personagens. Esse jogo cai muita frame, eu mesmo consegui fazer o jogo chegar a 0 frames. Tava jogando com a Mifa no deserto, eu usei um poder que o jogo congelou e daqui a pouco ele saiu lá na frente, né? Não é que ficou lento, ele congelou e saiu lá na frente, porque eu zerei as FPS, o jogo andou e eu não conseguia ver nada. Então esse é um fortíssimo candidato para poder receber uma melhoria, para poder ficar em pé de igualdade com o Age of Imprisonment recém-lançado.
E o que não precisa de upgrade, galera, são as roupas da Insider, porque elas são maravilhosas e elas sim te dão um upgrade no seu dia a dia. Galera, vocês já sabem, né? A roupa da Insider faz parte aqui do meu cotidiano. Eu uso ela para poder ir para academia, eu uso ela para poder ir na rua, para poder ir no shopping, passear, porque elas são bonitas, elas vestem bem no corpo, são confortáveis, são tecnológicas, tem controle de odor, controle de suor, desamarrota no corpo. Então assim, são uma das melhores roupas que eu tenho aqui no meu guarda-roupa. Não é só porque eu tenho parceria com eles, não. Eu sempre que trago alguma coisa aqui pra vocês, eu trago realmente uma coisa que eu realmente acredito e vale a pena. E eu uso. Estou usando aqui nesse vídeo o mesmo look que vocês viram que eu tava no shopping, né? Esse mesmo look aqui de bermuda, de camiseta, que fica muito bonito, cara. E eu recomendo pra vocês. Essa minha recomendação chega com cupom de desconto. Se você usar o cupom DIGPLAY, você garante 10% de desconto na sua compra. E se for a sua primeira compra, você garante 15% de desconto. E se no momento que você comprar tiver alguma promoção no site, o cupom COMBA também. Então olha só que delícia, que gostoso, né? Roupas Insider, galera, eu uso, recomendo, boa demais. Link na descrição, beleza? Clica aí, compra lá, que você não vai se arrepender e ainda ajuda o canal. Valeu, Insider, pela parceria de sempre aqui e pela confiança no canal DIGPLAY. Fire Emblem Three Houses é o melhor Fire Emblem que eu já joguei na minha vida, mas infelizmente ele é muito feio no Nintendo Switch 1. Esse é um jogo que artisticamente ele peca, as texturas desse jogo são muito baixas e ele é muito serrilhado. Ele é um jogo com uma narrativa excelente, com uma história maravilhosa, com gameplay muito bom, mas visualmente esse jogo sofre demais. Você quando coloca ele no Switch 2, então aí que sofre mais ainda. Então esse jogo, ainda mais pelo fator replay dele, que você pode jogar com cada casa, né? Cada campeão ali fazendo uma nova campanha, ele tem um fator replay muito grande. Então saindo um pacote de melhoria, faria várias outras pessoas jogarem esse jogo até comprar para poder experimentar. E lembrando que ele vai ser uma espécie de prequel ou sequel do Fire Emblem Fortune's Weaves, que vai chegar para o Nintendo Switch 2 exclusivamente. Então reviver esse jogo aí seria uma boa estratégia da Nintendo. Vamos falar de uma das franquias melhores que a Nintendo tem, que me apaixonou. Isso é um jogo recente, estamos falando de Metroid, mas aqui especificamente do jogo Metroid Dread. Esse é um jogo que já roda a 60 FPS, ele não sofre muito ali de performance ou então até mesmo de visual, mas você percebe que ele pode ser mais bonito, ele pode ter uma resolução mais alta, deixar de lado uns serrilhados e fazer muito bem o uso do HDR, já que esse jogo ele é como se fosse um benchmark, ele é como se fosse um jogo propaganda do Switch OLED, porque ele tem muitos contrastes ali de cor e de escuro, que faria muito bem uma versão dele com resolução mais alta e HDR. É um jogo simples, eu acredito que dá para colocar ele em 4K 60 FPS HDR no Nintendo Switch 2, tá? Então assim, eu queria ter um upgrade nesse jogo justamente para poder jogar ele na sua melhor forma possível, já que ele é o melhor Metroid que existe. Eu vou entrar aqui agora num jogo mais obscuro e que é um jogo que é muito bonito para o Switch 1. Estamos falando de Astral Chain. Esse aqui é um jogo de policial investigativo e ao mesmo tempo hack and slash, feito pela Platinum Games, mesma desenvolvedora de Bayonetta. Não me leve a mal, o jogo é bonito sim, tá? Mas ele tem algumas texturas estouradas, ele tem um probleminha de resolução de vez em quando, mas principalmente ele não está a 60 FPS. Então se recebesse um pacote de melhoria da Nintendo para poder aumentar a resolução e FPS, esse jogo ia ser crocante, ele ia ser delícia, ele ia ser suave, ia ser muito mais bonito que ele já é para o Switch 1. E traria também a oportunidade de mais pessoas conhecerem esse jogaço que ficou um pouquinho esquecido no tempo. Um dos jogos mais bonitos do Nintendo Switch, talvez seja o mais bonito mesmo, tá? É Luigi's Mansion 3. E por que eu tô colocando esse jogo aqui nessa lista? É porque ele sofre do mesmo efeito de Metroid Dread. Ele seria um excelente jogo para poder ter a funcionalidade de HDR, já que ele é um jogo que tem bastante cor e tem bastante contraste. Ele é um dos jogos que tem mais efeitos visuais e mais bonitos do Switch 1. Então imagina esse jogo a 4K HDR. E não apenas isso, ele é um jogo que não está a 60 FPS no Switch 1. Então se ele tivesse a 60 FPS, ele ia alcançar o suprassumo da beleza e seria um dos jogos
mais bonitos com melhor performance rodando no Switch 2. E vamos lembrar que o filme do Mario tá chegando, né, galera? Então você lançar um pacote de atualização do Luigi seria uma boa também. Um exclusivo da Nintendo com um personagem Nintendo que não foi feito por ela. Estamos falando de Mario Plus Rabbids, especificamente o Sparks of Hope, que é o segundo jogo da franquia. Esse jogo, ele aumentou um pouquinho do escopo e, com isso, visualmente ele sofreu. O Kingdom Battle é mais bonito do que o Sparks of Hope, tem mais efeitos, mas ambos poderiam receber um pacote de atualização para poder melhorar a resolução e rodar a 60 FPS, dar uns tapas nas texturas e fazer com que o HDR desse jogo mais colorido. Principalmente Sparks of Hope, eu acho que a gente perdeu muito o colorido do jogo, muito esse efeito de iluminação e visual, para poder rodar um jogo numa performance um pouco melhor. Então, botando esses dois jogos no Nintendo Switch 2, seria perfeito para você jogar esse jogo de estratégia, principalmente no modo portátil, que é onde ele brilha mais, né? E com HDR brilharia mais ainda. O penúltimo jogo dessa lista aqui, galera, é Super Mario RPG. Mais um jogo muito bonito que tá rodando no Nintendo Switch 1. Esse remake foi quase 1 para 1, ficou muito legal no Nintendo Switch 1. Porém, ele também não roda 60 FPS e ele tem uns probleminhas de loading de uma cena para outra. Ele faz loading o tempo inteiro. Se a gente tivesse essa obra de arte, esse supra-sumo do remake 1 para 1, de um jogo tão nostálgico do Super Nintendo em 4K 60 FPS HDR, utilizando a velocidade rápida de armazenamento do Switch 2 para poder fazer loadings rápidos, cara, esse jogo ia ficar perfeito, ia ser o remake perfeito. Ele já é perfeito, mas a perfeição pode ser lapidada, pode ser melhorada, e eu queria ver essa melhoria no Nintendo Switch 2. E para fechar essa lista, galera, um dos melhores jogos de Pokémon e a primeira entrada da franquia Legends, Pokémon Legends Arceus. Esse jogo aqui, galera, ele não sofreu tanto de performance e também de visual quanto Scarlet e Violet, que receberam um pacote gratuito de atualização. Mas esse jogo tem problemas também. Ele tem o mesmo problema de quando você está ao longe, os bonecos, né, os Pokémon, as movimentações de alguma coisa, fica 3 FPS, 2 FPS. Ele tem problema de resolução, tem problema de textura, tem problema de bug visual. Então assim, ele foi um prólogo do que seria a desgraça de Scarlet e Violet visual, de bug e de performance. Mas esse jogo ainda dá pra jogar, né? É o meu Pokémon favorito. Eu joguei muito ele e me diverti muito com ele. Mas ele tem muitos problemas, tanto de visual quanto de performance, de bug, FPS. Então assim, esse jogo é um prato cheio para poder receber um pacote de melhoria, assim como Scarlet e Violet receberam. Talvez até enalteça as vendas de Pokémon Legends EA, trazendo de volta o Arceus, a galera jogando, gostando, se interessando e comprando, entre aspas, a sequência. Esse jogo merece muito, porque ele é um jogo muito bom, e se fizeram para Scarlet e Violet, dá para fazer para Legend Arceus também. Então é isso, galera, esse aqui foi meu top 10 jogos que eu queria ver uma melhoria no Nintendo Switch 2. O que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Concordam com a lista? Discorda? Bota aqui embaixo quais jogos exclusivos do Nintendo Switch você gostaria de ver melhorado no Nintendo Switch 2. Quero ver aí a opinião de vocês, beleza? Gostou do vídeo? Daquele like, maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito. Me segue nas redes sociais, @canal de gameplay no Twitter, Instagram e no Threads. E lembrando, canal de ofertas, Dig Ofertas. Todos esses jogos que eu falei aqui pra vocês e outros e lançamentos de Switch 1 e Switch 2 chegam mais barato no Dig Ofertas. Com cupom de desconto, você consegue comprar até R$100 mais barato antes do jogo lançar, até mesmo na pré-venda. Essa é a mágica do canal de desconto Dig Ofertas, para você jogar muito no Nintendo Switch, Switch 2, pagando mais barato, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!